que vieram de longe para estar aqui presencialmente, sabendo que seria transmitido, né, online, então é uma honra tê-los aqui. Os nossos alunos do programa de pós-graduação em educação, a gente tem vários aqui estudantes, profissionais da rede, professores de Libras de outras instituições, a equipe do Letras Libras, que está aqui nos auxiliando, né, na interpretação. Então sejam muito bem-vindos. Eu quero justificar a ausência do professor Reinaldo, que é o coordenador da linha de Educação e Diversidade do PPG-EDU. Ele está fazendo curso de Direito também na UFGD e como nós estamos em fechamento de semestre, ele pediu que justificasse, pois infelizmente ele está em semana de provas e trabalhos. Então, Cássia, justificando, né, ele não tinha realmente como faltar atividades de provas. Então, a professora Cássia está aqui conosco, da Universidade de São Paulo. Vou aqui ler brevemente a formação dela. É doutora em Artes pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Artes pela Universidade Estadual de Campinas e graduada em Pedagogia na área de formação de professores e para a área de Educação Especial pela PUC de Campinas. Atualmente ela é docente da Faculdade de Educação da USP, no Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Possui experiência como orientadora pedagógica, educacional e coordenadora de área. Atuou como docente na Faculdade de Educação e orientadora pedagógica do Centro de Ciências Humanas e Sociais da PUC de Campinas. Foi coordenadora pedagógica do curso de Pedagogia, Plano Nacional de Professores da Educação Básica PAR-FOR, na PUC de Campinas, no período de 2010 a 2012. E possui proficiência em Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, Cássia, é uma honra tê-la aqui conosco, partilhando das suas pesquisas, né, da sua experiência. Seja muito bem-vinda. Pedir um tempinho para o pessoal que está na transmissão, que a gente vai trocar de microfone aqui, tá? Só um minutinho. Dar as boas-vindas, professora Marilda, muito obrigada pela presença. Como é que eu coloco aqui? Nossa, será que eu desliguei aqui? Peraí. Deixa eu ajudar. Dificinho. A causa fica bem. Só afundar aí, assim. Bom, primeiramente, né, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente o convite da Graziela, do professor Reinaldo, para estar aqui novamente, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Dourados. É um prazer voltar aqui, né? Eu estive aqui em Dourados, acho que há 3 anos atrás, e o fato de estar aqui novamente para mim é motivo de muita alegria, né? E hoje, muito mais para poder conversar com vocês, compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho pesquisado, né, na Universidade de São Paulo, né? Então, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e todas que vieram, né, presencialmente, que também estão acompanhando online essa nossa conversa, né, cujo tema, né, é educação bilíngue e letramento visual para surdos. Eu acho que, de acordo com o que a professora Graziele falou, né, acho que a maioria das pessoas aqui, acho que são envolvidas com a área da educação de surdos, educação especial, né, então espero que essa nossa conversa possa contribuir de alguma forma, né, para as reflexões, né, para as práticas pedagógicas, enfim, tá? Mas assim, é uma conversa que a gente vai ter a respeito dessa temática, tá bom? Eu vou fazer uma exposição inicial, caso vocês queiram perguntar, eu deixo um tempo no final, mas caso vocês queiram também me interromper, que vocês fiquem à vontade, tá? Eu preparei alguns slides, depois se vocês quiserem, né, ficam à disposição para quem quiser rever, tá bom? Mais sobre esse assunto. Bom, falar sobre, assim,
falar um pouco a meu respeito rápido, a Graziele já fez uma apresentação, né? Eu fiz um slide inicial aqui só para mostrar um pouco das coisas que eu tenho feito, né? De que lugar eu vou falar, de onde eu venho, né? Um pouco da minha realidade. Então, eu trabalho na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, no programa de pós-graduação em Educação, na linha de Educação Especial, né? A minha atuação é na educação de surdos, né? Eu trabalho há muito tempo com surdos, enfim, né? Na Universidade de São Paulo, trabalho na graduação, na pós, com disciplinas e dentro dessa área mais específica, que é a educação de surdos. E lá também eu tenho um grupo de estudos e também acaba sendo um grupo de pesquisa chamado GESLIC, que é Grupo de Estudos Libras em Questão, né? Então é um grupo que reúne profissionais, estudantes, pessoas interessadas na educação de surdos, língua de sinais, e é um espaço, né, que a gente utiliza para discutir muitas questões relacionadas à área, tá? Então, o tema que eu vou abordar aqui hoje faz parte de uma linha de pesquisa que eu desenvolvo, né? Eu também trabalho com outras questões que acabam se relacionando à questão da imagem, da representação visual, mas é um tema assim que eu acabo ocupando uma certa centralidade, tá? Nas minhas pesquisas. É um tema bastante polêmico, né? Um tema bastante importante e ao mesmo tempo complexo, né? Quando a gente fala de imagem, trabalho com linguagem visual, né? Então acho que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas ideias e algumas coisas que a gente tem discutido. Bom, antes de começar, né? Eu só gostaria de lembrar, né, um momento importante que nós tivemos o ano passado, né, que foi o Enem, a redação do Enem, que trouxe, né, em nível de Brasil, uma visibilidade muito grande em relação aos desafios da educação de surdos, né, e dentre esses desafios, eu acho que é o trabalho com a questão da imagem, né, a questão da língua. Então, eu acho que foi um momento muito propício, né, para que em nível nacional as pessoas tomassem, né, contato de maneira mais direta com essa realidade, né, e que também pensassem nas questões que dizem respeito à educação de surdos, questões com as quais nós trabalhamos no nosso dia a dia, né. Então acho que foi um momento histórico, né, e eu acho que é importante a gente registrar, né, como um marco dentro dessa história, né, da educação de surdos no Brasil, essa visibilidade que essa prova trouxe, né. E que também, por coincidência, acabou trazendo duas questões que tinham imagem, né? Acho que todo mundo leu, pôde analisar a prova, mas enfim, duas questões aí traziam imagem, né? Que é o tema da nossa fala de hoje. Bom, só para começo de conversa, né? Quando a gente fala do uso da imagem, da linguagem visual na educação de surdos, eu acho importante dizer que eu vou estar falando de uma maneira geral e que vai acabar abrangendo, né, vários contextos da educação de surdos hoje. Então, eu trouxe aqui só para introduzir mesmo, né, um pouco dessa ideia, né, do bilinguismo no caso do surdo brasileiro, o que é que a gente tem encontrado hoje como possibilidade e como desafios também, né? O bilinguismo sendo uma abordagem amplamente usada, utilizada, difundida, né, no Brasil a partir da década de 1990 e hoje, né, em todas as escolas, né, é a abordagem que acaba predominando, né, e aí a gente tem os desafios, o ensino de Libras como primeira língua, como língua de instrução, ensino de língua portuguesa na modalidade escrita, né, esse bilinguismo numa perspectiva bicultural, né? E os desafios, né? Pensando assim, a educação bilíngue dentro de uma escola comum, né? Numa perspectiva de educação inclusiva, dentro de uma escola bilíngue, em que Libras é a língua de instrução, português é trabalhado na modalidade escrita, né? Então temos aí pelo país várias possibilidades, né? De escolas, né, atendendo os surdos, e em alguns lugares predomina a educação mais inclusiva, né, a escola é comum, outros lugares a gente tem escolas bilíngues, né, mas independentemente do espaço, a imagem acaba hoje tendo centralidade nas discussões, tá? Se a gente vai para a escola comum, né, o professor procura estratégias
metodologias diferenciadas para atender o aluno surdo, né? E o recurso imagem acaba estando em evidência. Na escola bilíngue, muito mais, né? Então a gente vê aqui na realidade, aqui acredito que também a nossa realidade lá, as escolas bilíngues muito equipadas com aparelhos, né, com vídeo, com câmeras, para poder favorecer o acesso à imagem, o trabalho com a imagem. Então, acaba tendo uma centralidade bastante grande nas discussões dos professores o uso desse recurso, né? Então, hoje, nessa conversa, eu queria problematizar, né, um pouco essa questão dos desafios que a gente tem quando a gente trabalha com a questão da imagem, da linguagem visual, né? Pensando que ela está presente tanto numa escola bilíngue quanto na escola inclusiva, eu vou chamar escola comum, tá? Os desafios, eles se apresentam, né, de formas também distintas, mas eles acabam se relacionando ao uso da imagem estática e o uso da imagem em movimento, né? Hoje, na educação de surdos, a gente vê que a imagem em movimento ela é muito usada, a gente vê nas redes também, na educação formal, a informal, né? Nas redes sociais, enfim, a imagem ela é democrática, ela acaba fazendo parte de todos esses espaços, né? E aí, uma pergunta que eu queria lançar para vocês, para a gente começar a nossa conversa, né? Será que o uso da linguagem visual sempre esteve presente na educação de surdos, gente? Ou é uma coisa que a gente fala hoje mais? O que vocês acham? Será que antigamente os educadores valorizavam a imagem, trabalhavam com a imagem? Ou é uma preocupação, né? Ou é uma discussão mais contemporânea? O que vocês acham? Eu acho que é importante pensar nisso, né? Porque tem várias questões que acabam voltando, né? A gente tem aí, né, a história. Eu acho muito interessante a gente voltar um pouco na história, né, para tentar procurar os indícios, né, a origem dos processos, né? E quando a gente fala de imagem, né, eu acho importante pensar também nessa questão. Será que os educadores de surdo trabalhavam com a imagem? Hoje trabalha-se muito mais, então vamos entender um pouco esse processo. E aí uma outra questão que eu coloco, como a linguagem visual, né, em especial as imagens, têm sido utilizadas nos contextos pedagógicos de educação bilíngue. Então, que usos a gente tem feito da imagem, né? Como que a gente poderia potencializar ainda mais os usos desse recurso que é bastante poderoso, bastante rico, né? Sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo concorda aí com essa posição que eu estou colocando, tá? Bom, e aí, antes de falar dessa questão histórica, né, buscando um pouco dessas evidências, né, eu só queria trazer aqui uma citação, tá, da Lebedeff, né, da Tatiana Lebedeff. Ela vai falar que a experiência visual dos surdos ela vai envolver todo tipo de significação comunitária e cultural também, né? E aí ela vai exemplificar nos estudos dela, dizendo: os surdos usam metáforas visuais, humor visual, imagens visuais, né? Então, tudo isso faz parte de uma cultura, né? Além de ter uma cultura visual, da cultura surda, né? Das práticas que são desenvolvidas dentro dessa cultura, né? E aí, aqui, eu só trouxe para vocês lembrarem, né? Quando a gente começa a falar, estuda sobre cultura surda, a gente trabalha esse conceito, né? Uma das primeiras coisas que aparece são os artefatos produzidos pelos surdos, né? E aqui tem um exemplo, a piada visual, né? Acho que todo mundo conhece a piada da árvore surda, né? Que é uma piada clássica, né? Então eu acabei trazendo aí só para a gente lembrar, que eu acho que foi um dos primeiros exemplos, né, que os surdos trazem quando eles falam dessa questão cultural e tal, desses artefatos que são produzidos, né, dentro da cultura, tá? Bom, ainda pensando, né, aqui na fala da Lebedeff, né, eu acho que ela coloca uma questão importante, né? A gente tem que pensar no surdo, na educação de surdos, a partir das suas marcas idiosincráticas. Eu acho que aí faz todo sentido a gente pensar nesse grupo, nas práticas culturais que são desenvolvidas, né? E também no uso da imagem, no uso que se faz da imagem, desse recurso potente, né? Na surdez
sendo significada como uma experiência visual, isso é uma fala do Scliar também, né? A presença da língua de sinais, a produção de uma cultura que prescinde do som, né? Entre outras. E aí também tem um outro exemplo de uma tirinha também, extraída de uma coletânea de humor surdo, né? Que eu acho que é interessante mostrar a produção, né, dos surdos em relação à imagem. Bom, mas voltando um pouco naquela questão, então como será que a imagem foi trabalhada, ela era trabalhada na educação de surdos, né? Eu fui atrás dessas evidências, eu trouxe aqui para vocês um pouco de uma trajetória, né, de usos e significações das imagens dentro da história da educação de surdos, pensando um pouco nessa trajetória, né? Vamos pensar assim, a educação de surdos, né, vários autores dizem, ela começa a partir do século XVI, de forma mais sistemática, né? E a partir do século XVI, a gente vai ter uma série de pessoas, né, que vão ganhar visibilidade por conta do trabalho que acabaram desenvolvendo com surdos, né? A criação de métodos, de abordagens diferenciadas, enfim, né? Então, eu vou usar como marco a Idade Moderna, porque antes disso a gente não tem evidências, né, tão claras do uso da imagem, tá? Então, eu trouxe aqui como marco o Frei Ponce de León, né, que foi considerado o primeiro educador de surdos, todo mundo já conhece a história dele, né? Ele era espanhol, ele fundou uma escola, então a preocupação dele era ensinar os surdos a falar, a escrever, rezar, enfim, ele tinha uma metodologia, né, de trabalho com os surdos. Mas o que chama atenção, né, quando a gente olha, por exemplo, a iconografia relacionada ao Ponce de León, né? Aqui tem uma imagem um pouco mais ampliada. Eu vou pedir desculpas pela qualidade da imagem, como é uma imagem antiga, né, é meio difícil da gente conseguir uma precisão. Mas o que chama atenção é o uso que o Ponce de León fazia da imagem. Se vocês observarem, ele está ensinando uma criança, mostrando a letra C num quadro, né? Então ele está fazendo uso de um recurso, né, imagético, de um recurso visual para trabalhar com o aluno, né, com o seu preceptor. Então, é interessante porque a gente vai vendo, se a gente fizer uma análise das iconografias, a gente vai encontrando esses registros e essas evidências, né? Aí eu vou prosseguindo, eu vou, também falar de uma outra figura bastante conhecida, que é o Bonnet, todo mundo já ouviu falar do Bonnet também, né? Que também, né, que ficou muito conhecido por conta da publicação dessa obra em 1620, né? A Redução de las Letras de Arte de Enseñar a Hablar a los Mudos, né? Uma obra bastante conhecida. E nessa obra ele traz representação de mãos, né? O alfabeto manual, que é visual, né? Essa obra ganha visibilidade, circula, é conhecida até hoje e é uma obra imagética, ela tem essas imagens, né? Então, qual era o objetivo dessa obra? Ensinar esse alfabeto, né? Eu não vou entrar no mérito se era dele, a gente tem aí uma discussão sobre a autoria, né? Que não era dele, que ele publicou o livro, mas o autor das imagens era outra pessoa, era o Yebra, mas enfim, tá? Eu vou me ater à questão da imagem. Se a gente for perceber, ele usava, né, nessas gravuras que ele elaborou, vários elementos da comunicação visual. Então, já tinha um cuidado em relação à comunicação visual. Então, ponto, linha, forma, cor, letra, tudo isso tá envolvido para que essas imagens tivessem uma boa visibilidade. Então, eram feitas em gravuras, né, o que era possível à época, mas com uma grande qualidade, se a gente for observar em termos técnicos, né? Isso é muito interessante pensar, né? Então, esse detalhamento com certeza contribui para que as pessoas possam realizar o alfabeto de forma mais correta possível, é ou não é? Quando a gente olha uma imagem difícil de ler, como é que a gente produz o alfabeto? Com dificuldade, né? A gente percebe isso quando os professores estão ensinando Libras e os alunos têm, às vezes, uma imagem que não ajuda muito como recurso de memória, né? Você pode fazer a letra errada, enfim. Então, a qualidade, ela é muito importante, né? E aí a gente observa essas evidências, tá? Bom,
Pensando, continuando um pouco nessa linha histórica, um outro trabalho que eu queria chamar a atenção, né, é do John Boer. Ele tem nessa obra, ele era um médico inglês, né, ele também desenvolve um método de comunicação para os surdos e ele publica esse livro em 1644, né, não sei se dá dando para ver direito a imagem, mas enfim, tem aí uma profusão de elementos, mas existem mãos, pessoas, né. As mãos, elas têm um significado importante nessa obra, né? Por mais que ele fosse um defensor da oralidade, ele reconhecia a importância que os gestos, entre aspas, né, tinham para os surdos. Não falava numa língua de sinais naquela época, mas ele reconhecia essa importância. E nas obras dele vão aparecer essas evidências, né? Desenhos de mãos, como eu falei, né? É um outro registro histórico importante para mostrar, né, a valorização dessa gestualidade, né, da língua de sinais. Ainda não era reconhecida como língua, mas enfim, né, tem uma marca histórica. Bom, Lepê é outro ícone da educação de surdos, né? O Lepê também, por meio da sua prática pedagógica, acho que todo mundo conhece um pouco da história dele, né, que ele acabou... Existem várias histórias a respeito do Abade Lepê, isso é muito interessante registrar, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente se surpreende com o choque, às vezes, de informações a respeito das biografias dessas pessoas, né? Dessas que eu citei, por exemplo. O Lepê é um, né? Então, uma das histórias, né, a respeito da vida dele, diz que ele se envolve com a educação de surdos de forma meio que acidental, digamos assim, né? E ele começa a trabalhar com as gêmeas surdas, que eram alunas de um outro religioso que veio a falecer, né? E nesse trabalho pedagógico, o que é que ele faz? Ele lança a mão de imagem, né? Além de valorizar os sinais, né, dos surdos, né, que as meninas faziam e depois se aprofundar e aprender a língua de sinais, ele vai lançar a mão de recurso imagético para fazer o trabalho pedagógico com as meninas, né? E essa iconografia também mostra uma imagem, não vai dar para ver em detalhe, mas ali naquela folhinha, naquele cartaz que ele está mostrando, está escrito Deus em francês, com a datilologia, né? E ele mostra para a criança a imagem, né? A datilologia da palavra Deus em francês, tá? Agora, o que é interessante é que, assim, como a fotografia, né, não era popularizada, né, como é que se fazia para marcar esses momentos? Desenho, gravura, né, e nesses desenhos a imagem está presente, tá? Bom, um outro significado, né, que a gente consegue perceber do uso das imagens é por meio da criação, da elaboração dos dicionários de língua de sinais, né? Eu trouxe um exemplo aqui é o do Flauzino, né, do surdo brasileiro, Flauzino, dicionário produzido em 1875, aqui no INES, né? E esse material, que foi, na verdade, elaborado a partir de outro material, de um outro surdo francês chamado Pierre Pélissier, trazia, o do Flauzino trazia a iconografia dos sinais do Brasil, né, assim como ele chamou. Esse tipo de material, né, qual era a intenção? É registrar os sinais existentes naquela comunidade, naquela cultura, né? No caso do Flauzino, ele quis registrar os sinais para criar uma língua brasileira de sinais, que na verdade era de linhagem francesa, né? Também não vou entrar no mérito aqui do Flauzino, senão dá para a gente falar um ano do Flauzino, mas enfim. O que é interessante observar é o uso da imagem de novo, né? Mas aqui com um objetivo também bastante específico, que é a instrução, né? Ela assume aqui um gênero instrucional. Quando a gente pega um material de língua de sinais, um dicionário impresso, o que a gente, né? Aquele material tem por objetivo ensinar a língua de sinais, mostrar, servir de referência, né? Então é um outro significado que a imagem tem, né? Dentro da educação de surdos, servir como referência, como imagem instrucional para as pessoas aprenderem um determinado conteúdo. Aqui no caso, língua de sinais, né? Quer dizer, língua de sinais, os sinais. A gente não aprende língua de sinais só com o dicionário, né? A gente tem contato com a língua de sinais por meio do dicionário, tá bom? Bom, aqui um outro exemplo, né, de uso de imagem, mas aí
um pouco diferente da finalidade pedagógica, tá? A gente tem as imagens aqui sendo difundidas para um alcance social, né, a respeito da surdez. Então, aqui é uma espécie de orientação, um panfleto que foi produzido em 1899 com sinais familiares ou como falar com surdos mudos, era o nome desse panfleto. E aí tem alguns sinais ali, né, que eram sinais usados à época, para que as pessoas pudessem aprender e utilizarem caso encontrassem o surdo, né? Claro que não dá para se comunicar com o surdo com 4 sinais, mas era uma maneira de aproximar os sinais, né, da sociedade, né? Então, até o título desse guia é: suponha que de repente você fique surdo, e aí, né? O que você faz, né? Então, você se apropria dos sinais, né, da língua de sinais, para você poder se comunicar com os surdos, tá? Então, aí tem um outro alcance à imagem, tá bom? Bom, aqui, pegando um pouco essa ideia, né, do panfleto e do dicionário, eu gosto de citar o Gombrich, né? O Gombrich é um estudioso da imagem também, e ele vai falar o seguinte: quando a gente usa a imagem, né, para essa finalidade ou para outra, ou mesmo para pedagógica, a imagem instrucional, ela tem por um objetivo específico, ela tem por objetivo transmitir uma informação, né? Então ela tem uma certeza intencional e ela tem que ser essencialmente comunicativa, né, bem elaborada para que ela cumpra esse objetivo, né? Então acho importante pensar nisso, porque hoje quando a gente usa imagem, né, muitas vezes a gente usa imagens instrucionais, né? Então que tipo de escolha a gente faz, né? Será que a imagem, essas imagens escolhidas, elas de fato atendem os objetivos, né? Eu acho que o Gombrich ele ajuda bastante. Ele até dá um exemplo interessante nesse livro dele, né? Toda vez que eu viajo de avião eu lembro do Gombrich, por quê? Ele vai fazer uma análise daqueles manuais de primeiros socorros, né? A hora que você entra no avião, tem toda aquela explicação, caso a aeronave entre em pane, ela cai, o que é que você tem que fazer, né? Vocês já pararam para observar aquelas imagens? Né? Eu costumo observar, né? Depois de ter lido o Gombrich, a gente acaba ficando atenta. É muito difícil entender, né? Às vezes a forma que está representado, o uso das setas, então tem lá para colocar o colete, como faz, enfim, deem uma observada como isso é difícil, né? E ele até dá um exemplo de uma empresa britânica que tinha um manual desse, né? Que orientava as pessoas a colocarem o colete, mas esquecia de colocar nas imagens que era para inflar o colete depois que saísse da aeronave, né? Então, se as pessoas fossem seguir o manual, elas acabariam inflando o colete e morrendo dentro do avião, porque o colete ia ficar inflado, né? Então, aí ele dizia, olha, tinha um equívoco de informação visual muito grave, né? E aí a gente está lidando com uma informação de vida, né, que pode salvar a vida das pessoas. Então, é muito importante atentar para essa questão instrucional, né? Como a imagem vai ser produzida e que leitura as pessoas vão fazer dela, tá? É um exemplo, assim, bastante lúdico, mas é bastante sério, né? Se a gente for observar manuais de instrução, tudo isso está dentro dessa categoria, né? Bom, eu gosto muito dessa autora, da Haile, tá? A Lúcia Haile. Ela também é uma autora que trabalha com imagem e ela vai dizer o seguinte pra gente. A imagem, ela é veículo de comunicação sígnica, tá? É primordial no processo de aprendizagem. Então, para alunos surdos, para alunos ouvintes, enfim. E que há pessoas que se orientam por pistas visuais, né? Fazendo uma leitura intuitiva. Então, não é o fato de ser surdo, né, que vai ser mais leitor de imagem. Tem ouvintes que também são leitores de imagem, surdos que também são, enfim, né? A imagem, ela é democrática, ela é para todo mundo, né? Entretanto, ela é um veículo sígnico, né? E como veículo sígnico, ela transmite conteúdo de alta e baixa qualidade, né? Então, o que ela quer dizer com isso? Que a gente tem que ter cuidado ao selecionar as imagens que a gente vai trabalhar, né? Isso vai demandar um planejamento, considerando que cada tipo de imagem tem uma exigência funcional, tá? Então, dentro da escola, né, muitas vezes o professor vai trabalhar
Então ele tem que estar atento ao tipo de objetivo que ele tem para fazer uso daquela imagem, para selecionar o tipo de recurso visual que ele vai utilizar, né? Levando em consideração essa exigência funcional, né? Não é fácil. Quando eu dava aula para surdos, né? Eu trabalhei em escola, nas escolas especiais antigas há muito tempo. Eu lembro que eu sempre gostei de trabalhar com imagem, né? E uma das coisas mais difíceis que eu tinha, assim, para fazer era selecionar. Então eu tinha várias caixas com material visual, mas eram selecionados a dedo, né? E aquilo dá um trabalho, e dá mesmo, né? Porque para cada objetivo a gente tem que pensar o tipo de imagem que a gente vai usar, né? E como a Lúcia diz, a imagem sempre é signo, nunca é a coisa, né? Ela serve para representar algo, né? Ela é signo, tá? Ela é signo. Bom, aqui tem uma definição de signo, né? São instrumentos que a linguagem visual se serve para transmitir uma informação ou mensagem, para indicar a alguém alguma coisa, tá? Então, eu estou trabalhando no plano dos signos quando eu trabalho com imagem, né? Signos de alta qualidade e de baixa qualidade, como ela diz, né? Bom, e aí, dentro dessa perspectiva, né? A gente fala muito do letramento visual hoje para o aluno surdo, né? Então, o que é esse letramento visual, né? Quando a gente trabalha a alfabetização hoje nas escolas, bilíngues, inclusivas, né? As pessoas falam, a gente precisa trabalhar com letramento visual. Então, eu gosto dessa definição da Lei BDF, mas tem outras definições, né? Então, ela diz o quê? Que o letramento visual é a área de estudo que lida com o que pode ser visto e como pode se interpretar o que é visto, né? Então tem aí um exercício de interpretação nessa história, tá? Agora, como eu vou interpretar isso? Né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Como eu vou interpretar? Que leitura eu vou fazer, tá? Quando a gente frequentou a escola, né? Agora vamos pensar um pouco, cada um pensando um pouco na sua trajetória. Que tipo de trabalho de leitura de imagem foi feito com a gente? Né? Fomos alfabetizados em língua portuguesa, né? Mas em relação à imagem, a gente teve uma alfabetização visual? Quem aqui teve uma alfabetização visual? Não? Diz assim, a escola destinou um tempo para fazer isso, para trabalhar com a questão da imagem de maneira profunda, né? É muito comum, né, a imagem ocupar um lugar assim, às vezes até secundário na educação básica, né? As crianças chegam à escola, na educação infantil, elas desenham bastante, elas rabiscam, elas desenham, elas têm uma produção ativa, crescente, né? Tudo elas desenham. Quando elas vão para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o que é que vai acontecendo? A imagem vai desaparecendo, ela continua presente na escola, mas com que intensidade? A mesma intensidade que na educação infantil? Não. Por quê? O que é que entra em jogo? A escrita. Quer dizer, então a escrita ela acaba ocupando uma centralidade e a imagem acaba tendo um papel secundário, né? Consequentemente, os nossos alunos vão deixando de desenhar, né? Claro, não dá para generalizar, tem escolas que continuam trabalhando isso, mas a grande maioria acaba deixando, acaba ocupando um lugar secundário e a imagem ela vai servir bastante, ela vai fazer o papel de ilustração, né, de decoração. A gente não vai ter muitas vezes um trabalho voltado para essa alfabetização visual que é necessária, para que a gente possa fazer um uso da imagem, se apropriar de todas as características dela, enfim, usar como as teorias aí indicam, né? Podem indicar, tá? Então, eu acho importante pensar nisso, né? É muito comum as crianças chegarem, por exemplo, no quarto, quinto ano, elas falam, eu não sei mais desenhar, né? Por que não sabe? Será que não sabe? Sabe desenhar, deixa de desenhar e aí precisa de um aprimoramento desse desenho também, né? Para que ele continue evoluindo. Porque a criança nessa faixa etária já começa a perceber que o que ela representa nem sempre é igual, né, ao que ela está percebendo na realidade. Então tem um trabalho aí que você precisa fazer em relação à produção imagética, né, a produção, o desenho mesmo, né, a ilustração e a percepção do sujeito, né. Eu acho que os professores de artes têm um grande desafio aí, né,
E às vezes não são todas as escolas que possibilitam isso para os alunos. Tem escolas bacanas que o professor continua e tem escola que às vezes os alunos não têm essa oportunidade, tá? Os ouvintes e os surdos, né? Consequentemente também. Bom, aqui eu vou passar rápido, mas assim, eu coloquei esse slide só para mostrar, né? Que hoje a gente tem desafios, né? A gente tinha, quando a fotografia foi lançada, né? Aquela leitura da realidade e tal. Hoje a gente tem aí um desafio de diferentes tipos de leitura, leituras mais subjetivas, mais intimistas, mais interpretativas, né? Valorizando o discurso do próprio autor da imagem, designador de uma nova classe de imagens. Então acho que esse é o desafio hoje. Como é que eu faço uso da imagem, como é que eu leio a imagem, que sentidos eu dou a essa imagem, tá? E como potencializar o letramento visual na educação de surdos? Acho que esse é o X da questão, né? A gente, eu não sei vocês aqui, né? Eu venho de uma realidade, acho que depois eu queria ouvir vocês também, mas a gente lá trabalha muito o recurso visual, eu percebo que os professores têm essa preocupação, né? Quando a gente faz a formação, às vezes formação coletiva, pedagógica, as pessoas querem aprender a trabalhar com a imagem, querem potencializar o uso, mas como fazer isso, né? Eu vou trazer aqui umas indicações, tá, gente? Que é uma coisa que a gente também continua estudando, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais é a escolha teórica que você vai fazer para embasar a leitura da imagem, tá? Trabalhar com a imagem não é simples, tá? A gente tem aí vários autores que têm diferentes teorias que podem nos ajudar a fazer uma leitura de imagem. E aí vai depender do meu objetivo pedagógico, né? Vai depender do que eu pretendo e aí eu vou fazer uma escolha teórica que auxilie nesse processo, tá? Eu vou depois mostrar alguns exemplos para vocês, eu trouxe algumas indicações, tá? Uma outra questão, né? Uso de diferentes tipos de imagem na escola, né? Às vezes a gente não se dá conta da riqueza que isso tem, né? E de quanta imagem está presente no nosso dia a dia, no cotidiano escolar. A Lúcia Haile fala bastante isso, né? Se você fizer um inventário de todas as imagens que você tem da sala de aula, você vai fazer uma lista enorme. Começa a inventariar tudo que tem de imagem na escola, né? Para você perceber o quanto esse recurso ele está presente no dia a dia, né? E como utilizar esses diferentes tipos de imagem. Cada uma tem uma exigência funcional, como eu falei, né? Uma outra afirmação que eu acho muito importante é da Cristiane Taveira e do Alexandre Rosado, né? Eu acho muito bacana essa frase que eles utilizam. A imagem pode ser lida como um argumento. Gente, isso é muito potente, né? Então a Cristiane e o Alexandre também são estudiosos de imagem e eles falam, a imagem pode ser lida como um argumento. Ela tem esse poder, né? A gente pode utilizar a imagem para ajudar a deduzir, a raciocinar, deduzir, induzir. Quer dizer, a gente pode usar esse recurso para o que a gente quiser, né? Pensando na finalidade pedagógica, né? Então isso eu acho que é uma coisa muito interessante, muito potente a ideia do argumento, né? Isso eles acabam falando lá nos estudos que eles estão desenvolvendo. E uma outra possibilidade, que também é da Lúcia Haile, ela vai dizer o seguinte, explorar diferentes camadas de sentidos que a imagem tem. A imagem tem camadas de sentido, então o que é que eu exploro primeiro, o que é que eu exploro depois, que tipo de aprofundamento eu posso dar, né? Vai depender também de que repertório eu tenho para fazer essa leitura, para desvendar esse recurso, né? Mas eu acho interessante pensar nas camadas de sentido, tá? E aí, só para a gente brincar um pouco com essa questão das imagens, né? Tem uma frase que todo mundo já ouviu falar, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Todo mundo já ouviu, né? Já viu essa frase? Será que é verdade? Uma imagem vale mais que 1000 palavras? O que vocês acham? Eu falo que depois que a gente começa a estudar semiótica, fica tudo meio relativo, tá? Fica meio relativo, tá? A semiótica deixa a gente assim, em dúvida, né? Então vamos lá. Ai, aqui, na verdade, era para aparecer... Ai, pulou o slide, mas tudo bem.
Aqui eu tenho um copo, né, o primeiro copo, as imagens são iguais, né? Se não tivesse escrito veneno e água benta, o que vocês iriam responder? Poderia ser esse líquido. Igual, água, enfim, né? Acho que a primeira coisa que as pessoas respondem é água, né? Mas olha que interessante aí, uma imagem simples, né, com objeto, né, um líquido dentro e tal. Quando eu coloco a palavra, né, eu empresto a palavra para a imagem, ela ganha um outro sentido, né? Eu estou emprestando a palavra, eu acho muito bonita essa frase também, emprestar a palavra para a imagem, né? Ela vai ganhar outro sentido. E aí, o que a palavra vai fazer? Ela vai ajudar, nesse caso, a reduzir a quantidade de interpretações disponíveis e vai nos ajudar a ancorar as imagens. Se eu tivesse colocado só água lá, sem nada, vocês podiam responder um monte de coisa. Sei lá, solvente, água, tudo que é transparente. Vinagre, álcool, não é? Várias coisas. A partir do momento que eu emprestei a palavra, eu já restringi a interpretação, né? Isso é muito interessante pensar, porque quando a gente faz um trabalho de intertextualidade, ou seja, né, eu vou usar Hall aqui como referência, tá? Ele vai dizer, eu vou relacionar obras, né? Quando eu faço essas relações, os sentidos, novos sentidos são criados também. Então, eu acho interessante pensar nessa perspectiva, tá? Da intertextualidade, tá? De atribuir sentido, atribuir as palavras à imagem e a imagem também ancorar, né? Se ancorar nas palavras, tá? Tem um texto muito interessante de uma autora, não vou lembrar o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Rosart, é uma autora, Rosart, ela é francesa, depois eu passo a referência para vocês. Ela fala sobre como a imagem, o texto pode colaborar com a imagem pode colaborar com o texto. Na verdade, ela vai falar sobre intertextualidade, né? Depois eu passo a referência. É muito interessante porque tem várias propriedades para a gente analisar e ver como é que essas colaborações, esses novos sentidos são criados a partir dessa junção, tá? E aí eu vou deixar algumas sugestões para vocês, assim, de alguns autores, algumas referências que eu acho que são importantes para a gente pensar no trabalho com imagem. Como eu falei, né? Eu tenho que escolher uma boa teoria, eu tenho que me alimentar, eu tenho que adquirir um repertório para poder fazer uso das imagens de uma maneira mais potente. Uma das autoras que eu acho bem bacana é a Dondes, tá? Que é a autora desse livro aqui, Sintaxe da Linguagem Visual, né? Esse livro é um livro assim bem interessante para quem estuda artes, para quem estuda semiótica, porque ela vai trabalhar com as propriedades do alfabetismo visual, né? Ela vai ensinar, ela vai apresentar como é que a gente pode fazer uma leitura física da imagem, levando em consideração os elementos gráfico-visuais que fazem parte da composição, né? Então, é uma obra de referência, né, que eu acho que ajuda bastante quando a gente vai fazer um trabalho de leitura de imagem. Tem outros autores, mas eu acho que a Dondes, ela é bem bacana, né? Um outro autor que eu acho que também é bem interessante, né? Acho que não sei se vocês já leram vários livros, o Peter Burke tem vários livros, né? E nesse livro, Testemunha Ocular, ele vai apresentar uma parte do livro, uma teoria sobre leitura de imagem. Ele vai dizer desses níveis que a gente pode, segundo Panofsky, né, ele vai usar o Panofsky como referência para estudo da iconografia, e ele vai dizer desses níveis que a gente tem quando a gente faz a leitura de uma imagem, que é o pré-iconográfico, o iconográfico e o iconológico, tá? Que são níveis crescentes, né, de complexidade, e aí dentro de cada nível a gente vai analisando a imagem de uma maneira mais, digamos assim, trabalhando com as características mais físicas da imagem, né? Por exemplo, diante de uma cena você vai identificar os elementos naturais, pessoas, objetos, sei lá, animais, elementos da natureza, tal. Num outro nível você já vai pensar no que significam aquelas questões. E num terceiro nível você já vai pensar
na apropriação cultural que a gente faz das imagens, os significados que são constituídos culturalmente. Não dá para fazer uma análise aprofundada, destacando diferentes momentos, né, e fazendo aprofundamento dentro desses níveis, tá? Eu acho que é bem interessante, a gente vê bastante, às vezes, quer dizer, os livros, né, os didáticos trazem muitas imagens e às vezes a gente não utiliza, né, não explora essas imagens, às vezes, com a profundidade que elas merecem, né? Eu acho que dá para o Burke dá essa possibilidade. E aqui, um outro livro, eu até trouxe ele aqui, esse livro eu gosto muito, tá? Eu acabei trazendo, alguém conhece? Isso significa aquilo. Esse livro aqui é um livro de semiótica, né? Ele vai trabalhar ele é todo ilustrado, né? Então tem várias possibilidades aqui que ele vai apresentar de trabalho com imagem a partir de propriedades, né? Então tem algumas das propriedades aqui que o Hall vai colocar, que o autor vai colocar, que são signo e formação de significados, maneira de conferir significado à imagem, estruturas conceituais, estruturas visuais, estruturas textuais, né? Questões de interpretação, estrutura de significado, histórias de contar história, tudo isso, né, pode contribuir para a leitura das imagens, né? E esse livro ele vai mostrando, né, por exemplo, cada estrutura, né, várias possibilidades de leitura e traz imagens, como é que a gente pode estar explorando, né? É bem bacana esse material, né? E aí ele vai pelo viés da semiótica, né? Do signo, enfim, do aprofundamento desse signo visual, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma das imagens que tem aqui, né? Só para ilustrar um pouco, né? Quando a gente trabalha com a questão da significado, significante, a imagem não ficou muito nítida, mas enfim. Vocês já viram essa pintura? Conhecem? Acho que todo mundo já viu, né? Adão e Eva no paraíso, né? Ali tem uma árvore, né? Que fruta que tem ali em cima daquela árvore? Será que dá para enxergar? Que fruta é? Maçã, né? Nem se não desse para enxergar, se eu perguntasse, o que vocês iam responder? Maçã, né? Então, por que a gente ia responder maçã, será? História, né? Agora, detalhe, né? O que significa a maçã nessa pintura? Essa pintura é do Cranach, Lucas Cranach, tá? O que significa a maçã? Qual é o sentido que se dá a essa fruta nessa pintura? O pecado, né? Tu falou pecado, o que mais? Tentação, né? Maldição, isso. A tentação, desobediência. Então, quer dizer, todos esses significados são atribuídos a uma cultura, né? Agora, olha que interessante, esse aqui é até uma dos trechos do livro. Se a gente for pegar o texto do Gênesis, lá na Bíblia, né? Acho que não sei se vocês já leram, o que está escrito lá? Está escrito maçã no texto? Não, está escrito assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Então, no texto, não fala maçã, poderia ser qualquer outra fruta, né? Poderia? Mas, quer dizer, por que a figura da maçã, ela foi colocada nesse contexto? Quer dizer, para representar, no caso, a tentação, né? E aí, de acordo com o Hall, né, a maçã é o significante. E qual é o significado que ela tem? Aí, no caso, tentação. Vocês falaram outros, né? Agora, o que chama atenção nesse tipo de imagem? A gente tem uma maçã lá, né? A árvore da maçã, né? A Eva com a maçã na mão. Ele fala que esse tipo de imagem é potente por conta dessa conexão entre significado, significante, né? Esse significado sendo criado, atribuído culturalmente, e essa conexão torna esse tipo de imagem potente. Ela tem um alto poder de comunicação, tá? Então, é claro que isso vai variar de cultura para cultura, mas enfim, né?
às vezes a gente, em determinada cultura, a gente tem uma mesma leitura daquela determinada imagem de determinados signos, né? Então, esse significado também ele é atribuído de forma cultural, né? Aqui, um exemplo da Cristiane Taveira também, né, e do Alexandre Rosado. A Cristiane está bem pequenininho, não vai dar para enxergar, mas ela faz até um exercício interessante quando ela coloca, né, para a questão dos surdos, pensando na língua de sinais, né? A gente tem aqui, né, não sei se vai dar para vocês olharem lá no canto, a maçã, né, significando tentação, né, é uma fruta, né, e também pode ser saúde, você come maçã, uma pessoa saudável, né, quando as pessoas comem maçã, a gente fala, nossa, que saudável, né, enfim, ela tem vários significados, né. Agora, ela dá um outro exemplo embaixo, né, também como significante, a gente tem a maçã escrita em inglês, em alemão, maçã escrita em português, e em língua de sinais, ali no cantinho, né, a gente tem o sinal de maçã, né? Então, mostrando essa relação também com a língua de sinais e como esses sentidos vão mudando de língua para língua, né? E por que não também na língua de sinais, né? Então, eu gosto bastante desse exemplo dela, porque eu acho que ilustra a partir desse estudo também do Hall, tá? Bom, então, para a gente ir finalizando, né? Quando a gente fala de imagem, o que a gente precisa pensar? A quantidade de interpretações possíveis, né? Como eu falei, recurso potente, né? Democrático. Então, eu tenho que pensar nessa quantidade de informações e como eu posso restringir ou ampliar essa interpretação, né? A gente viu lá o exemplo do copo, né? Quando a gente empresta o texto para a imagem. Pelo fato de serem abertas à interpretação também, né? Então, que cuidados a gente tem que ter? Pela aplicação e a finalidade do intercâmbio entre o visual e o verbal. Eu acho que isso é muito interessante pensar, e na educação de surdos a gente faz isso, né? O tempo todo, esse diálogo, essa conexão verbal, visual, né? Verbo visual, como é que a gente faz? E, como eu disse, a imagem sendo democrática, ela acaba ocupando um lugar de destaque. Então, como potencializar isso dentro da educação de surdos? Aqui eu vou abrir para perguntas, tá? Mas aí a gente pode continuar conversando a partir das ponderações que vocês forem fazendo. Eu tentei ser breve para não ficar uma coisa muito extensa, né? Mas acho que o que eu queria era, assim, trazer essa provocação mesmo, né? Como potencializar o recurso, como utilizar, que usos a gente tem feito da imagem, bom? Estou aberta para questões, comentários. Pessoal, tem alguma sugestão, alguma compartilhar alguma experiência também, né? Aproveitar também. Bom, professora, eu queria compartilhar com você uma experiência que nós temos tido no nosso curso, que são as produções das videoaulas, né? E que é o recurso da imagem, mesmo que em pequena quantidade. A gente tem feito, assim, vídeos curtos, pequenos, bem coloridos, o professor sinalizando e as imagens do mesmo tema aparecendo junto na tela. A gente, assim, percebeu e até mudamos a nossa metodologia agora do curso com o uso maior desse recurso, porque a gente tem tido muitos resultado muito positivo em relação à educação dos surdos, mesmo no curso Letras Livres, considerando que eles já têm estudado o ensino médio, né? Eu não sei se vocês lá, se vocês têm Letras Livres, se vocês trabalham nesse sentido, mas assim, e foi muito importante para mim, porque realmente pensar em que imagem a gente está usando junto com a nossa imagem no vídeo, né? Assim, qual seria a melhor imagem? Então é algo que deve se pensar muito bem, porque eles falam, vamos pôr a imagem disso lá no vídeo e pronto. Então a gente tem que se pensar a imagem que realmente representa aquilo. Porque às vezes a gente pode pôr uma imagem e não ficar em dúvida, né? Do que a gente está querendo dizer. Então para mim foi de grande valia para a gente poder melhorar ainda mais a nossa equipe de vídeo e a produção do nosso material mesmo.
Eu acho interessante isso que você coloca, porque às vezes, né, como o processo é visual, dependendo da escolha que você faz, às vezes a tua atenção ela é até deslocada para uma outra coisa que não seria o que na verdade você gostaria, né? Então, isso tem a ver com a própria fisiologia da visão, né? Então, eu gosto muito do Arheine, né? O Arheine, ele fala muito sobre a fisiologia do olhar. E aí ele vai dizer sobre isso, dessa preocupação que a gente tem que ter com a escolha, com o uso de recurso, para justamente você tentar eliminar aquilo que você não quer e captar a atenção para aquilo que você quer, né? Porque não dá para a gente controlar como a gente enxerga, né? O olho ele tem um funcionamento, a própria fisiologia vai determinar como a gente vai ler a imagem, né? Então, primeiro a gente vai para o todo, depois a gente vai para as partes, é comum, quer dizer... Então, dá para a gente pensar em vários elementos, né, para auxiliar nessa questão da atenção, da concentração, né. Eu acabei não falando, mas assim, todas as pessoas que estudam imagem, quer dizer, tudo é planejado, né, para que a nossa atenção seja canalizada, né? Então, a própria diagramação, então, eu acho que é um grande desafio que a gente tem, principalmente também hoje com essa questão da imagem em movimento, os vídeos, né? Da gente pensar nisso também, como produzir cada vez mais materiais de qualidade, né? Para os nossos alunos, né? Porque, de fato, não é fácil, né? É um desafio. E é o que eu falo, se a gente tiver uma equipe, né, interdisciplinar, que você tenha pessoas da área de artes, da área de semiótica, da área, né, de outras áreas, de design e tal, a gente tem muita sorte, pessoas que trabalhem com imagem. Agora, o pedagogo, né, muitas vezes a gente não tem essa formação, né, nos nossos cursos e a gente precisa ir atrás disso para que a gente possa produzir materiais de qualidade, né. Se a gente for ver, tem muita coisa bacana sendo produzida e tem muitas coisas que, às vezes, a gente não consegue utilizar pela má qualidade dos materiais, né? Mas eu acho uma coisa que é fundamental também, né? Que os surdos façam parte desse processo e nos ajudem, porque é diferente a nossa forma de ler imagem e a maneira que o surdo lê imagem, né? Se a gente fizer uma abordagem, uma pesquisa, a gente vai ver que o que chama atenção, de repente, para nós, pode não chamar atenção para o surdo, mesmo, né, uma determinada coisa. Então, eu acho fundamental, né, que os surdos participem e sejam protagonistas, né, nesses materiais para que a gente possa ter cada vez mais qualidade, né, favorecer o uso, né, a usabilidade desses materiais, né, porque só o ouvinte não dá. Você está com o microfone, você pode interpretar? Não, se você interpreta a voz... Se oraliza? Por causa da internet, gente. Eu tô sem o microfone com ela. Você traduz ela? Passa o microfone pra mim. Passo. Só um minutinho. Desculpa, eu não tinha entendido. Ai, então. Peraí. Ele deu uma pequena voltinha. Nossa. Eu sabia que ele ia dar essa voltinha. Bom, eu queria fazer uma pergunta, porque o surdo, ele aprende muito mais de forma intrínseca. Ele aprende muito mais pelas imagens de forma intrínseca, mas eu já percebi que também o olhar do surdo muitas vezes externaliza, falta essa externalização desse sentimento, desse olhar dele. O que eu tenho percebido não é que falta, mas é que não tem esse diálogo. Por exemplo, tem a imagem e você mostra essa imagem, mas não tem aquela interação
antes, né? Para que o surdo possa aprender, internalizar e poder proliferar essas ideias, né? E passar para a língua de sinais dele, né? Então, o que você me responde? Então, acho que deu, né? Então, mais para cá. Aqui. Eu falei que está sendo muito difícil eu falar parada. Eu gosto de andar. Está sendo um desafio falar parada. Então, eu concordo com a Shirley. Eu acho que de fato, né, muitas vezes, isso a gente vê na literatura e a gente empiricamente acaba comprovando também, né? Às vezes as pessoas acham que pelo fato da pessoa ser uma leitora de imagem, né, desde pequena, desde que nasceu, no caso do surdo, né, acostumado com essa experiência visual, que ele vai fazer uma leitura natural, né, que é muito simples ler, que é muito fácil ler, né? É a mesma coisa de comparar aos ouvintes, que todo ouvinte tem potencial para elaborar sarau de poesias, né? Eu acho que não é porque é ouvinte que tem essa né, naturalidade para fazer. Isso é a Tatiana Lebedeff que fala, eu acho interessante essa fala dela. Enfim, eu acho que tudo a gente precisa trabalhar, a gente precisa de formação, tá? Tanto para surdo quanto para ouvinte. Para que você tenha um repertório, né, vasto em relação à leitura de imagem, você precisa trabalhar com imagem, você precisa se apropriar, você precisa se alimentar dessas teorias, né, para que você possa ter condições de fazer um uso mais potencial, né, mais aprofundado da imagem, né. Então, às vezes, eu me preocupo quando eu vejo, né, e não estou falando só da prática com surdos, não, né, a imagem ela acaba tendo um papel muito superficial na escola. Né? A gente acaba não utilizando todo o potencial que ela tem, às vezes até por falta de não saber o que fazer com ela, né? De formação. Então, eu acho que hoje, né, dentro dessa perspectiva da educação de surdos, a gente discute muito isso, então acho que é o momento da gente aprimorar as nossas práticas, né? Eu acho que os surdos têm uma grande contribuição no sentido de nos ajudar a entender como eles percebem, né, as mesmas imagens que nós percebemos. Mas o aprendizado é para todo mundo, é para o ouvinte, é para o surdo, né? E é muito bacana quando a gente consegue fazer isso junto, né? Quando você, num espaço escolar, você tem essa possibilidade de troca, de diálogo, para que as pessoas possam aprender mais sobre esses processos de leitura de imagem. Não é uma coisa simples, né? Como eu falei, vai depender muito da teoria. O que eu fico, assim, às vezes incomodada é com a maneira simplista que as pessoas tratam a imagem. Ah, eu vou trabalhar com imagem, eu vou mostrar uma imagem, e faz um trabalho muito superficial. E aí você acaba queimando um recurso que é muito potente, que é muito potencial, né? Então, eu acho que essa é uma crítica que eu acho que é para todo mundo, que a escola, muitas vezes, ela subutiliza a imagem. E a gente precisa começar a reverter isso, né? Principalmente no nosso campo, né? Porque a gente tem um público que é extremamente visual, né? Eu me considero uma pessoa visual também, né? Se você me perguntar como é que eu me aproprio mais das informações, é de forma visual. Eu posso ouvir, mas para eu memorizar, né, reter a informação, eu preciso do visual. Acho que muita gente é assim também, né? Então, quanto mais a gente desenvolver isso, acho que, né, a gente só tem a ganhar, né? Mas eu concordo com você, a gente precisa sim trabalhar, formar, né, professores, né, profissionais, para que esse trabalho seja mais aprofundado, tenha mais qualidade. Não que não tenha, não estou dizendo que, né, as pessoas não fazem. Acho que muita gente faz um trabalho interessante, mas a gente ainda precisa melhorar, eu acredito, né? Quando a gente olha os trabalhos, né, com a imagem... eu vou dar um exemplo, só para... Né, teve até um trabalho de uma banca que eu participei, foi muito interessante o trabalho que a pesquisadora fez, e era sobre letramento visual. Ela publicou agora o trabalho ano passado, ela fez o mestrado dela lá na Unicamp, né, na Universidade Estadual de Campinas. E o trabalho era sobre a história, ela fez uma observação de trabalho de uma leitura visual da história do Patinho Feio, né? E aí era uma escola, né, e os alunos eram surdos, e aí eles tinham uma professora surda, né, uma professora ouvinte,
e elas trabalharam a história visual do Patinho Feio de várias formas, né? Então fizeram a leitura sinalizada, contaram a história de novo, e a história era só visualizada, era só em imagem. E uma coisa que me chamou muito a atenção e que chamou a atenção da pesquisadora também foi o seguinte, como eram vários quadrinhos, né? Um dos quadrinhos da história, todo mundo conhece a história do Patinho Feio, né? Todo mundo lembra da história. Na ilustração do livro que ela escolheu, tinha lá a mamãe pata, né, esperando os patinhos nascerem, e tinha uma outra imagem que era o tempo passando. Então tinha desenhado as 4 estações num quadradinho só, um quadradinho dividido em 4, cada quadradinho era uma estação do ano, tá? Para mostrar que o tempo estava passando e que a pata estava esperando, né? Estava esperando os patinhos nascerem. E aí foi muito interessante porque quando houve a contação da história, eu acho que as professoras lançaram mão de vários recursos, é o que a gente acaba fazendo na sala de aula, né? Como é que você vai explicar para os alunos surdos que o tempo está passando, né? Então, olhou lá as estações do ano e elas mostravam o tempo. E aí elas mostravam um calendário que tinha na sala de aula, né? O calendário comum, né? De 1 a 31, lá o mês. Então, durante a contação de história, aquele calendário ficou, olha, então o tempo passou, tal. Ok, então aí os patinhos nasceram, tal, ela terminou de contar a história. Quando os alunos foram desenhar a história, que eles tinham assistido, já tinham discutido, o que é que apareceu nos desenhos, gente? O calendário, né? Agora, se a gente for voltar no livro, no original, tinha calendário no livro? Não. Mas aquilo ficou tão marcado para as crianças que todos desenharam o calendário, né? E cada um desenhou o calendário de uma forma diferente. E aí a gente ficou discutindo, né? As apropriações que os alunos fizeram da história, né? E também, assim, se aquele calendário era para estar ali, como é que eles poderiam ter representado o tempo de uma outra forma? Será que eles de fato entenderam que era o tempo que estava passando, que era o tempo vivido, que não era o tempo, quer dizer, era o tempo, o que significa aquele calendário, né? Eu acho que vocês sabem disso, noção de tempo é uma das coisas bem difíceis da gente trabalhar com as crianças, né? A gente tem o tempo vivido, o tempo percebido, né? Então, como é que aquelas crianças perceberam aquele tempo passando? Essa noção do tempo vivido, do tempo percebido, né? Enfim, então foi uma polêmica, né? O fato daquele calendário estar ali e do sentido daquela imagem, que na verdade ela não fazia parte do livro, né? E outras questões que às vezes que acabaram passando também e que poderiam ter sido, né, destacadas em função das imagens e que acabaram não aparecendo nas produções, né? Que as produções elas não eram tão compatíveis com todo aquele recurso, né? Aquelas imagens que foram apresentadas, enfim. Então, quer dizer, foi um exercício bastante interessante para a gente pensar mesmo, né? Como fazer essa contação de história, como explorar as imagens, será que precisava de mais tempo? Falando do tempo, precisava de mais tempo para trabalhar com as imagens, de um aprofundamento maior, né? Para que elas pudessem representar de maneira visual todos os elementos, né? O que de fato elas compreenderam da história, né? Enfim, aí não foi só também atividade de desenho, eles fizeram outras atividades também que no final a gente chegou a essa conclusão, né? Mas eu acho que foi um exemplo bem bacana para mostrar, né, essas inserções que a gente faz, né? Quando a gente está trabalhando com surdos, quando a gente quer explicar e que no fim, né, a gente não sabe se no final se isso vai ser interessante ou não, o que vai, né? Se o nosso objetivo vai ser atingido, né? Então, eu acho que essa questão da formação, ela é importante por conta disso. Oi? Não, nessa questão, principalmente desse trabalho, nesse exemplo específico, né, do tempo, do calendário, a gente começar a pensar também que a gente precisa rever algumas práticas quando a gente fala da interpretação, né? Porque ela é visual, né? Ela é uma imagem. Então, o surdo, ele faz da língua de sinais, da interpretação. Então, por exemplo, nesse caso, ele fez a leitura exatamente
Eu acho que essa leitura também, nós, enquanto profissionais produtores de imagem, desse recurso, dessa imagem, a gente precisa rever esses conceitos. Sem dúvida, porque olha o que fica, né? Por meio do registro a gente vê o que ficou, né? Qual foi a apreensão do aluno, né? Com certeza, com certeza. O que a gente consegue transmitir por meio da interpretação, né? Também, né? Com certeza. Agora, nesse caso foi bem interessante, porque as crianças tiveram muito acesso à imagem, né? E o que ficou para elas foi isso, exatamente. A interpretação, o que elas entenderam foi isso, né? E aí a gente volta a questionar, então o que elas entenderam da imagem? Né? O que eram as estações do ano, né? Como aquele tempo foi passando, como é que poderia ter sido trabalhado, né? Então, é um exemplo bastante simples, mas mostra, né, a profundidade que isso tem. Se a gente for pensar para outras questões também, né? Enfim, eu acho que dá para pensar bastante. Então, no programa que eu trabalho, a gente não tem pessoas que trabalham, assim, que eu me lembre agora, diretamente com imagem, tá? Imagem em movimento. O que a gente tem, assim, lá na USP, tem a Escola de Comunicação e Arte, né? A ECA tem pessoas que estão trabalhando, eu até conheci ano passado no Rio de Janeiro, uma pesquisadora que está fazendo lá, acho que ela está fazendo no Rio, mas ela tinha contato com a ECA, fazendo sobre televisão, uso de imagem em movimento, entendeu? Trabalhando com essa questão visual, até ela é objeto de estudo dela, é um programa de televisão infantil, né? Bem bacana. Então, eu posso depois passar algumas referências para você. De fato, eu me ative mais a questão da imagem impressa, né? Pensando nos recursos, nos livros, enfim, né? Mas eu acho que o desafio está colocado também para as imagens em movimento. Pensando também que o acesso do surdo, né, às imagens, quer dizer, ele tem acesso, mas como ele vai, né, se apropriar desse conteúdo, né? E aí tem o trabalho da Graziele amanhã, né, que vai ser apresentado, né, que vai trazer uma grande contribuição a respeito disso também, né? Porque ela vai trabalhar com a questão das legendas e tal, e como, né? Acho que são possibilidades que a gente tem, né? Mas como tornar isso mais acessível, né? Pensar na acessibilidade, tá? Depois eu passo para você algumas referências, agora eu não lembro o nome do trabalho dela, mas, tá? Mas eu acho fundamental pensar, porque a gente precisa de tudo, né? Imagem em movimento, imagem impressa, a gente precisa de tudo. Tá? É um campo aí muito vasto ainda a se desvendar. Eu acho que a gente não tem tanto pesquisador trabalhando com imagem, né? A gente consegue no Brasil, assim, mapear os estados que tem e as pessoas que estão... Claro, tem muitas questões dentro dessa área, né? Mas com a questão imagética não tem tanta gente. Então a gente ainda precisa de mais estudo, mais, né, pesquisas. Depois você me conta da sua. Ele queria perguntar. Que é o microfone. Deixa eu ver. Ai, esse negócio enrola. Difícil. Boa noite. É um prazer conhecer a professora. Eu também sou um professor surdo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a minha pergunta é: a grande preocupação aqui no Brasil dos profissionais, professores e os intérpretes, nós temos esses dois campos, mas na área de estudo, dentro. Às vezes o professor, intérprete, ouvinte, que tem algumas falhas na comunicação, nessa acessibilidade.
as crianças surdas têm essa visual, essa informação visual, e ele percebe que tem essas pesquisas nessas áreas, mas, por exemplo, a história dos 3 porquinhos. O Chapeuzinho, falta muita informação, né? Então tem assim, a contação num espaço restrito, aconteceu isso, correu, mas não tem a emoção da história, né? Está distante aquela emoção, aquela sensibilidade. Agora, outras pessoas têm uma fluência muito boa. Olha, os 3 porquinhos vêm vindo, né? E tem todo aquele movimento e cai a casa. E aí o surdo se emociona. Ai, que legal, que história legal. Então, assim, dá para perceber bem essa comparação, né? Que não é o visual, tá nessa interpretação também, né? E que essa interpretação, ela dá um significado diferente que reverte aqueles conhecimentos. Então, o que que você pensa? Como melhorar isso? Essa parte visual para o surdo, nesse sentido, né, da interpretação. Pergunta difícil. A pergunta difícil ele fez. Eu acho que a gente tem aí vários desafios, né? A gente acabou pensando na questão da interpretação de novo, né? Eu acho que é mais uma pauta, né, para a gente discutir em cursos de formação de intérpretes. Acho que isso já é discutido, né, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente tem que intensificar, né, porque de fato, você deu o exemplo da contação de histórias, mas eu acho que tudo tem que ter, né, uma qualidade, uma emoção. Quer dizer, todo o conteúdo que você vai trabalhar tem que ter, né, primeiro você tem que ter condições, você tem que ter proficiência na língua e você tem que ter fazer com que o aluno se motive, né? É como ouvinte, quando o professor vai contar uma história, você dando esse exemplo, a gente também lembra nos ouvintes, né? Quando o professor conta a história sem entonação, fala, o aluno fica lá, ouve, né? A mesma coisa é o surdo. Então, faz parte do processo de formação, né? Eu acho que cada vez mais os cursos têm que pensar em investir nessa questão da imagem, né? Impressa, em movimento, como aprimorar os recursos, as estratégias, né? Visuais, para que os alunos surdos possam se beneficiar, para que eles possam ter uma educação, eu não gosto de falar a palavra qualidade, mas uma educação de qualidade de acordo com o Moacir Gadotti tem um texto que ele fala, né? O que é educação de qualidade? Pensar em várias questões, né? Para que a avaliação, metodologia, da própria didática, para que o aluno tenha uma educação que atenda às suas necessidades, né? E para que ele sinta prazer na escola, para que ele tenha acesso ao conhecimento. Eu acho que é aí que está, né? O que está em jogo é o acesso ao conhecimento, à cultura, né? Eu acho que hoje a gente tem vários desafios, né? Costumo dizer que um deles é fazer com que as pessoas leiam, né? Que a gente tem aí a tecnologia que às vezes rouba. Então, como fazer, né, para que as pessoas leiam, para que as pessoas desenvolvam, se apropriem da cultura, né, que está em outros materiais que não nas redes, né, enfim, na internet. Não que não tenha, né, mas muitas vezes tem outros canais aí, né. Então, acho que esse é mais um dos desafios. Isso tem que estar previsto, acho que em cursos de formação mesmo, né. Curso de formação de intérpretes, de professor de surdos, tá? E de forma bem incisiva, né? E eu acho que a gente tem que ser porta-voz disso, a gente tem que pedir, tem que mostrar, né? A gente tem que aprender, as coisas não estão dadas, né? Eu acho que as teorias estão aí, bacanas, mas a gente precisa construir, né? Essas matrizes curriculares, de forma a contemplar isso, né? Eu acho que isso ainda é pouco, a gente tem pouco, né? Por mais que tenha, assim, quem está pesquisando, quem está envolvido ainda tem essa preocupação, né? Mas de uma maneira geral, tem muita coisa para se trabalhar também, né? Então, às vezes isso acaba ficando um pouco à margem, né? Nos processos formativos, tá? Não sei se eu respondi, né? Mas acho que é um pouco isso. Ele já enroscou várias vezes no meu colar. Bom, pessoal, quero agradecer a Cássia, então, né? Foi um momento, assim, precioso.
de coisas novas, né, trazendo novas propostas de estudo, de abordagem de algo que faz muito parte do nosso cotidiano, né, dos profissionais da área de educação de surdos, mas que muitas vezes não temos o conhecimento sobre essa abordagem, né, de como pensar, de como trabalhar, de como nos apropriarmos das imagens de uma forma conceitual, né, e nos servindo de teorias, de cuidados na prática que vão evitar que a gente faça aquilo que a Cássia colocou, de às vezes fazer um uso de uma imagem que transmite, às vezes, o oposto daquilo que a gente gostaria que a imagem trouxesse, agregasse no nosso slide, no nosso vídeo, no nosso texto, né? Então, muito interessante essa abordagem. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Com relação aos certificados, a Cássia acho que deu informações para alguns. Nós vamos entrar, a maioria fez inscrição por e-mail. Então, nós vamos entrar em contato depois para enviar esses certificados. Alguns que são de fora, que vai precisar já de uma declaração, a gente vai estar providenciando esse envio, ao menos de uma declaração, com mais agilidade, né? Alguns já solicitaram isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Cássia, muito obrigada pelas suas contribuições. Quero agradecer aqui a equipe do Letras Libras, nossas professoras que estão aqui, né, nos ajudando, nos auxiliando na interpretação. O pessoal lá da EAD, Tiago, Giovanni, obrigada, né, vocês estarem aqui, organizaram aí todo o equipamento de transmissão. Muito obrigada, tá? E boa noite. E quem quiser vir trocar uma palavrinha, tá? Tirar uma fotinha, a gente está aqui disponível rapidinho, porque amanhã cedo a Cássia tem trabalho aqui na universidade, eu também. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? A atenção, olha, a sala está lotada, fiquei muito feliz, né, de poder conversar com vocês sobre isso. Tem o meu e-mail ali, se alguém quiser continuar essa conversa, tá? O dia que vocês forem a São Paulo, quiserem me visitar lá na USP, tá? As portas estão abertas, tá bom? É só entrar em contato, a gente pode marcar um dia, tá bom? E agradeço mesmo, tá? A presença, a contribuição, e fico à disposição caso vocês queiram, né, entrar em contato. E agradeço mais uma vez o convite, tá? Um prazer estar aqui hoje.